Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você a partir deste momento, ela se encontra no livro Lucas, capítulo 24, versículos 48 e 49, e assim está escrito: Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até aqui. O ser testemunha de Cristo, o ser testemunha da mensagem salvadora de Deus, envolve, assim, defesa, prática, anunciar essa mensagem salvadora para que vidas humanas se apliquem no viver para Cristo, conforme orientação divina por meio da sua revelação de nome, Bíblia ou Palavra de Deus. Assim como anunciado na revelação divina, a verdade bíblica, assim, ela não deve ser apenas ouvida, conhecida, mas também praticada. Por isso mesmo, como testemunhas de Cristo, ao entrarmos em contato com esta verdade bíblica, conhecendo-a, devemos assim praticá-la e anunciá-la para que mais formas de vidas possam ser alcançadas, cumprindo assim esse dever de testemunha de Deus, testemunha de Cristo, neste mundo em que vivemos, corrompido por tanta maldade, por tanto pecado. E nessa anunciação vinda do Criador, presente tanto nos profetas, também na lei e nos Salmos, ou seja, no Antigo Testamento. Assim, essa verdade ela foi apresentada para assim ser cumprida. E de fato cumpriu-se a morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, concedendo assim Deus a todo aquele que crê vida abundante, vida eternal na divindade de Cristo Jesus. Assim como também que seja pregado o arrependimento para a remissão dos pecados através de Cristo Jesus. De fato, nós que cremos devemos agir como testemunhas do Senhor, testemunhas da verdade bíblica, sendo ela a revelação de Deus à humanidade. E assim há uma coisa importante, como ensinado por Jesus, quando ele anunciou aos seus discípulos, futuros apóstolos, para que assim eles permanecessem em Jerusalém até que pudesse ser cumprida neles a promessa do Pai. Para que assim eles fossem revestidos de poder, significando assim o ser batizado com o Espírito Santo. Sendo que isso iria ocorrer após a ascensão de Cristo Jesus, como aconteceu. E como registrado em Lucas capítulo 24, versículos 44 ao 53, e também em Atos dos Apóstolos,
no capítulo 1, versículos 3 ao 11. E dessa forma, notamos de forma bem clara o quão importante é ao ser humano ser batizado com o Espírito Santo. Onde esse ser batizado com o Espírito Santo envolve também a aceitação do ser humano. Porque para ser batizado com o Espírito Santo, faz-se necessário crer. Para a partir dessa crença permitir a ação do Espírito Santo em sua vida. Para um viver em conformidade com a Sagrada Escritura, como assim diz o Senhor. Pois a fé cristã genuína, ela está interligada com as obras perfeitas, conforme nos ensina o Senhor por meio da sua palavra. E assim, após a ascensão de Cristo Jesus ao terceiro céu, a promessa de Deus, o Deus Pai, à humanidade crente, ela foi concretizada. Assim, o Espírito Santo, ele foi enviado a este mundo a pedido do próprio Cristo Jesus ao Deus Pai, como um novo consolador, para que assim a presença do Espírito Santo na vida de quem crer genuinamente estivesse presente permanentemente. E assim o Santo Espírito, ele permanece na vida de quem assim o aceita. Como registrado em João capítulo 14, versículo 16. E também em João capítulo 16, aprendemos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Juízo de Deus. Notando assim a importância do ser guiado pelo Santo Espírito. Mas para isso acontecer, faz-se necessário a permissão do ser humano. Pois Deus é cavalheiro e sendo amor, o amor é sinônimo de liberdade, e assim o Senhor não nos obriga a nada. E assim também o Santo Espírito veio como o Espírito da verdade, para nos guiar em toda a verdade bíblica. Como registrado em João, capítulo 16, versículos 8 e versículo 8 e versículo 13. Cabendo a nós buscarmos o entendimento necessário, como os discípulos de Cristo, futuros apóstolos, obtiveram esse entendimento quanto ao que é revelado na Sagrada Escritura. Sendo esse registro apresentado em Lucas capítulo 24, versículo 45. Quando Jesus ali, após a sua ressurreição, ao encontrar seus discípulos, ele explicou novamente as Escrituras, mostrando que assim era necessário tudo acontecer conforme registrado na lei, nos profetas e nos salmos, ou seja, no Antigo Testamento. E aí ele refere à morte dele na cruz, à sua ressurreição, o pregar arrependimento para a remissão de pecados através dele próprio, Jesus Cristo. E assim, aos discípulos terem a mente aberta, chegando devidamente ao entendimento, eles foram aconselhados a Jesus a aguardarem a promessa do Pai, que era a descida do Espírito Santo, para assim eles serem batizados
e poderem assim exercer o trabalho deles de testemunhas de Deus aqui no mundo, na pregação da palavra, no ensino, e não só no falar e no ouvir a Sagrada Escritura, mas também no praticar, sendo este exemplo mais poderoso, para que assim todos servissem de exemplos às pessoas que estavam à volta deles. E este também é o nosso dever, sermos testemunhas de Cristo aqui neste mundo terreno, buscando o contato com a palavra, o entendimento, que assim quem nos concede é o Espírito Santo. Por isso devemos ter a humildade de reconhecer no Espírito Santo o poder de Deus aqui no mundo, o poder divino, para nos guiar em toda a verdade, para nos conceder o entendimento e, a partir do entendimento, do conhecimento, podemos assim nos aplicarmos genuinamente em um viver de honra ao Criador, ao Deus Criador. Que esta verdade possa penetrar na sua mente, no seu coração, e que assim você possa, de fato, ser uma testemunha de Cristo neste mundo terreno, permitindo ser guiado pelo Espírito Santo, através do contato da Bíblia, da Sagrada Escritura, deixando ser guiado assim por cada verdade presente nela, pois a ausência de uma verdade divina na vida humana, tendo o ser humano o conhecimento, o separa de Deus como um ser humano perdido, possuído pelo inimigo Satanás. Não queira isso para a sua vida. Seja um ser humano humilde, atento, quanto ao assim diz o Senhor na sua plenitude, para que à medida do conhecimento possuído, você possa viver de fato para Cristo neste mundo terreno, para que assim Ele possa te presentear futuramente com o bem maior que é o viver eternamente. Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, grandioso é o Senhor, Pai Santo. Conceda-nos o entendimento necessário, Pai querido, para que assim possamos viver como testemunhas do Senhor neste mundo corrompido por tanta maldade, onde a grande maioria se apega mais no dinheiro, no poder, no lazer, do que em servir ao Senhor, Pai querido, como se deve. Enquanto que para aqueles que estão afastados do Senhor, o prazer para eles é outro, mas para nós que cremos em Ti como Deus Todo-Poderoso, dono de tudo e de todos, Pai querido, o nosso prazer é viver em obediência ao Senhor. Bem sabemos que somos pecadores, somos falhos, mas mesmo nós caindo em qualquer que seja a tentação, com certeza não permanecemos em mal algum. Buscamos o arrependimento, o apegar-se em Ti, Pai querido, que é um Deus todo-poderoso, um Deus misericordioso para com os que Te buscam, em espírito, em santidade e em verdade. E mesmo sendo pecador como somos, mas que Te busca na hora da aflição, por conta do pecado cometido, Pai querido, não querendo assim permanecer em qualquer que seja o pecado. Muito obrigado, Pai querido, pela Tua misericórdia infinita, pela Tua longanimidade para conosco, que somos pecadores, somos tão falhos, Pai querido. Venha assim nos guiar a todo momento, para que assim possamos trilhar pelo caminho da vida, a vida eterna, a vida abundante, que o Senhor nos promete através de Cristo Jesus, Pai querido. E assim, humildemente, é no nome de Cristo que clamamos ao Senhor, Pai querido, humildemente, pois somos necessitados do Teu poder em nossas vidas, através do Espírito Santo, que assim o Espírito Santo possa
invadir o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, para nos guiar em toda a verdade, Pai querido. Pois à luz da Tua palavra, bem sabemos que é tudo ou nada. O viver como testemunha do Senhor tem que ser um viver apegado na Tua justiça completa e não parcial. Sendo necessário assim nos apegarmos às doutrinas presentes na Tua Santa Palavra, a cada ensino, de forma constante, de forma completa, para assim de fato vivermos para Ti, Pai querido, e assim podermos ser agraciados por Ti desde agora aqui neste mundo terreno e para todo o sempre, e em especial com a dádiva maior de nome vida eterna, onde assim nos livraremos de todo o mal, Senhor Deus, de todo tipo de sofrimento, de toda aflição existente neste mundo terreno, mesmo para os que Te buscam verdadeiramente, Pai querido. Pois o viver em Cristo concede ao ser humano neste mundo terreno de trevas, de tanta maldade, o padecer, o também sofrer. Mas apegados na Tua promessa de vida eterna, Senhor Deus, assim somos tranquilizados, ó Deus, que logo, logo o melhor virá. Logo, logo Cristo voltará para nos presentear com o bem maior de nome vida eterna, onde assim poderemos lograr o bem maior, que é o viver na santa paz juntamente com o Senhor, Pai querido. Louvado seja sempre o Teu nome, Pai querido, perdoa-nos pelos nossos pecados e nos guia com o Teu Santo Espírito, para que assim possamos trilhar sempre pelo caminho da vida eterna. Que assim mesmo, em algum momento caídos por algum tipo de pecado, mas que não venhamos a permanecer em pecado algum, chegando nós ao arrependimento necessário e à conversão, para assim sermos galardoados pelo Senhor com o Teu perdão, Senhor Deus, e com a certeza de vida eterna, Pai querido. Muito obrigado por tudo, Santo Deus. Assim oro humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.